Graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, eu te peço para se inscrever aqui em nosso canal. Nós estamos trabalhando Apocalipse, capítulo 2, verso 18 ao 29. Uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. Não deixa de se inscrever em nosso canal. Na introdução, vamos trabalhar que, primeiro, a maior das cartas é dirigido à menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. Sua importância era comercial. Ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Em segundo, Tiatira era sede de vários grêmios de comércios importantes. Isso mesmo, lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura e é provável que Lídia era uma representante dessa corporação em Filipos. Lembra lá de Atos capítulo 16, verso 14? Isso, esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como de tipo social e até recreativo. Ok? Em terceiro lugar, nós vamos ver que seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte dessas agremiações. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de uma prosperidade. Em quarto tópico, aqui na nossa introdução, cada grêmio tinha sua divindade titular. Como sempre, uma característica do mundo antigo, endeusar qualquer coisa. Ou divinizar qualquer coisa que impere sobre as situações. Bom, nessas reuniões havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Em quinto lugar, o que os cristãos deveriam fazer nestas circunstâncias? Transgredir ou progredir? A pergunta que não quer calar. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sai do grêmio, perde a sua posição, reputação, lucro financeiro. Se permanece nessas festas, nega Jesus. Nessa situação, Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer a Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Em sexto tópico, aqui na nossa introdução, é dentro desta cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas nós vamos observar como Jesus vê esta igreja. Você vem comigo? O primeiro tópico do nosso ensinamento hoje vai trabalhar a temática: uma igreja dinâmica sob a apreciação de Jesus. Tecnicamente, os versos 18 ao 19. E eu não posso deixar de te pedir para se inscrever neste canal. É uma bênção para mim e para você. Muito obrigado. Uma igreja dinâmica sobre a apreciação de Jesus nos versos 18 e 19. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Versos 18 e 23. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, capítulo 16, ele também anda no meio dos candeeiros, capítulo 2, verso 1. Ele conhece as obras da igreja, capítulo 2, 19, as tribulações da igreja,
capítulo 2, verso 9, bem como o lugar em que a igreja está. Capítulo 2, verso 13. Seus olhos são como chama de fogo. Capítulo 2, verso 18. Ele vê tudo, conhece tudo e sonda a todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as obras, capítulo 2, 19, e também as intenções, capítulo 2, 23. Cristo se apresenta assim, porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Nada parecido com os dias de hoje. Claro que não. Mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente do Senhor Jesus. Pedro não pode ou não pôde apagar da sua memória o olhar penetrante de Jesus, aquele que esquadrinha o coração e os pensamentos. No dia do juízo, ele vai julgar o segredo do coração dos homens. Irmãs e irmãos, Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e os infiéis. É a temática do versículo 24. Numa mesma comunidade havia 3 grupos: os que eram fiéis, capítulo 2, 24, os que estavam tolerando o pecado, capítulo 2, verso 20, e os que estavam vivendo no pecado, capítulo 2, versos 20 ao 22. A igreja está bem, está em perigo e está mal. E Jesus sabe distinguir um dos outros. Numa mesma igreja, há gente salva e gente perdida. O clássico joio e trigo. Caríssimos e caríssimas, Jesus se apresenta como aquele que conhece e elogia as marcas positivas da igreja. É a temática do verso 19. A igreja era operosa, havia trabalho, labor, agenda cheia. Essa igreja também era marcada pelo amor. Essa igreja possuía a maior das virtudes, indiscutivelmente, o amor. O que faltava em Éfeso, havia em Tiatira. Esta igreja também era marcada pela fé, isso mesmo, confiança em Deus. A igreja de Tiatira era marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. A igreja passava pelas provas com firmeza e é belíssimo de se ver. A igreja estava em franco progresso espiritual. Algumas das obras da igreja eram mais numerosas, que as primeiras. Essas marcas eram do remanescente, evidentemente. Remanescente fiel e não da totalidade dos seus membros. É o que a gente deve aprender dentro desse contexto. O segundo tópico do ensinamento do nosso vídeo trabalha uma igreja tolerante ao pecado sob a reprovação de Jesus. Versículo 20. Antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Leia lá o versículo 20 para você compreender. Tiatira estava crescendo, capítulo 2, verso 19. Por isso, Satanás procura corromper o seu interior em vez de atacá-la de fora para dentro. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Enquanto a igreja de Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, já Tiatira tolerava até uma falsa profetisa por nome Jezabel. Nada sugestivo, evidentemente. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel tinha exercido em Israel. O nome Jezabel significa puro, mas sua vida e conduta negavam seu nome. Foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou a religião com prostituição. Ela não só perseguiu os santos profetas de Deus,
mas como também promoveu o paganismo. A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escuridão. A tolerância da igreja, desta igreja, com falso ensino, provoca a ira de Jesus. Caríssimos e caríssimas, a igreja abriu as portas para esta mulher. Ela subia ao púlpito da igreja, ela exercia a docência na igreja, ela induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso firme para desmascará-la e enfrentá-la. Naquele bonito campo, permite-se que uma planta venenosa viceje. Naquele corpo saudável, um câncer maligno começou a formar-se. O inimigo está encontrando guarita no meio da comunidade de fé. Havia transigência moral dentro da igreja. Aqui, neste contexto, não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. Olha que coisa séria. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. É a temática que está presente no versículo 20. A falsa doutrina. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Evidentemente, nada parecido com os dias de hoje. Presente no capítulo 2, verso 23. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deviam participar dos banquetes, dos grêmios e comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. Ela ensinava que os crentes deveriam defender seus interesses, os interesses materiais, comerciais, a todo custo. Olha só a argumentação de Jezabel. Prejuízo financeiro para esta mulher era mais perigoso do que o pecado. Amava mais o dinheiro, certamente, do que a Jesus, mais as exigências materiais do que as exigências doutrinais de Deus. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela é que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo, um perigo, e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Mas a Bíblia diz que não podemos viver no pecado. Nós, o que para ele já morremos. O apóstolo São Paulo diz, abre aspas, na malícia, sede crianças. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. E que devemos ser simples para com o mal. Romanos capítulo 16, verso 19. B. A falsa moral. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, de novo, né? Nada parecido com os dias de hoje. Claro que não. Sem regra, sem proibição, sem legalismos. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. E é muito perigoso. O terceiro ensinamento que o nosso vídeo vai nos ensinar. Uma igreja confrontada por Jesus tendo a oportunidade de arrepender-se. Não esquece de ler antes o versículo 21 para você compreender a temática aqui exposta. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta em misericórdia. Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que nenhum se perca,
Ele chama ao arrependimento. Ele, inclusive, dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, que é uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça estão sempre abertas. Os braços do perdão estão sempre estendidos. Como fez com Jerusalém, ele faz com aqueles, os faltosos da igreja. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhotes? Como uma galinha ajunta os seus filhotes, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Doutra feita, Jesus também disse: contudo, quereis vir a mim para ter de vidas? Não. Não quereis vir a mim para ter de vida. Presente lá em João 5, verso 40. Antes de Jesus tratar a igreja, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com a disciplina. É a temática do verso 22. A disciplina é um ato de amor. Isso mesmo. Nesse mundo moderno que nós estamos, modernista, pós-modernistas e tantoístas, Jesus traz o sofrimento. Ele transformou o leito do adultério em leito do sofrimento. Olha que coisa linda. Olha o contraponto de Jesus ao nosso modernismo, Modernismo, melhor dizendo. Ele transformou o prazer do pecado em chicote de disciplina. Ele está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo. Essa temática vai aparecer nos versos 19, 22 e também o 23. Jezabel não quis se arrepender. Do contrário, ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Ela fechou a porta da graça com suas próprias mãos. Ela calçou aos pés o sangue purificador de Cristo. E pior, ela zombou da paciência do Santo Cordeiro. Agora ela e os seus seguidores serão castigados com doença, grande tribulação e com a morte. Capítulo 2, versos 22 a 23. Caríssimo e caríssima que me assiste neste vídeo, o salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete vida e paga com a morte. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Jesus não apenas tem olhos como de fogo, Apocalipse 2,19. Ele não apenas sonda a mente e corações, capítulo 2, 23, mas também tem os pés semelhantes ao bronze polido, pronto a esmagar os seus inimigos. Capítulo 2, verso 19. No dia do juízo, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro de Deus estará irado. Capítulo 6, verso 17. O quarto ensinamento do vídeo de hoje: uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia de outros. Versos 24 ao 25. Caríssimos e caríssimas, é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Versículo 24. Alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais da profetisa Jezabel, mas também estavam seguindo os seus ensinos para a sua própria destruição. Porém, havia nesta igreja um remanescente fiel. Confere lá no verso 24. Pessoas que permaneceram firmes, mantendo as sãs doutrinas, agarradas na verdade. Cristo
diz que esses de fato são livres. O jugo de Cristo é suave e livre. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos. Ser crente é ser verdadeiramente livre. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Confere novamente o versículo 24. Alguns crentes da igreja de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carnes sacrificadas aos ídolos. Também esses crentes participavam das festas cheias de licenciosidade, buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás e assim se corromperam moralmente. Porém, havia nesta mesma igreja irmãos e irmãs que buscavam a santificação. Graças a Deus. A santidade de vida e de caráter eram a marca de uma igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas seu propósito. Deus nos escolheu para sermos santos. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida. Se o propósito de Deus é a nossa santidade, já o propósito de Satanás é frustrar tal propósito. Ele está sempre procurando induzir os crentes a pecar. Querido, querida, ele vai usar o anticristo para esmagar a igreja pela força. Ele vai usar o falso profeta para perverter o testemunho da igreja pelo mal. Mas, se não lograr êxito, ele vai seduzir a igreja através da grande Babilônia, esse sedutor sistema do mundo. Se o diabo não pode destruir a igreja por meio da perseguição ou da heresia, tentará corrompê-la de dentro com o pecado. É bom ficarmos atentos. É preciso entender que já temos tudo em Cristo. Já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Essa é a temática do versículo 25. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para ter uma experiência mais profunda com Deus. Não é assim que funciona. A verdade de Deus nos é suficiente. Não precisamos de mais nada. Tudo está feito. O banquete da salvação já está preparado. O que precisamos não é de novidade, de buscar fora das Escrituras coisas novas, mas tornar posse ou tomar posse da vida eterna. Conhecer o que Deus já nos deu, nos apropriarmos das insondáveis riquezas de Cristo. A provisão de Deus para nós é suficiente para uma vida plena, até a volta de Jesus. Capítulo 2, verso 25. Precisamos permanecer firmes e fiéis, conservando essa herança até o fim. O quinto ensinamento que este vídeo modesto nos traz: uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. A grande temática dos versos 26 até o 29. Caríssimos e caríssimas, o vencedor é aquele que guarda até o fim as obras de Jesus. Versículo 26. Perseverança é a marca dos santos.
Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, filhos da perdição. Nunca nasceram de novo. Que lamentável! O vencedor vai julgar os ímpios. Vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Versos 26 ao 27. A falsa profetisa estava pregando que os crentes que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das suas cerimônias pagãs perdiam o prestígio e cometiam uma espécie de suicídio econômico e, consequentemente, estavam fadados à falência. Mas Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro, estes sim vão ser honrados. Vão assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Aquele que tem dominado suas próprias paixões sobre a terra terão ascendência sobre os outros no céu. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. Salmo 2, versos 8 ao 9. Em vez de desprezo, teremos uma posição de honra. Vale a pena ser fiel. Vamos reinar com Cristo. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida. Mas aqueles que querem ganhar a vida eterna, perdem-na. O vencedor vai conhecer, sim, ele vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. É o versículo 28. Leia para você ver a temática, que belíssima. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo. A estrela da manhã, Apocalipse, capítulo 22, verso 16, na sua plenitude. Os salvos terão parte não apenas na autoridade de governar o mundo, mas também na sua glória. Vale a pena ou não vale? Recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, eles sondarão as profundezas de Jesus Cristo. Voltando suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face maravilhosa de Jesus Cristo, a face adorada. Os que renunciaram o pecado e as vantagens do mundo viverão na glória com Cristo, em completo e eterno contentamento. Querido e querida, Cristo é a glória da nossa herança, é a nossa riqueza, a nossa recompensa. Vê-lo iremos face a face, servi-lo iremos eternamente. Ele será o nosso prazer e deleite para sempre. O noivo e a noiva e o noivo. Cristo é melhor do que todos os banquetes do mundo. Só Ele pode satisfazer a nossa alma. Eu concluo o vídeo de hoje dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29. Esta carta, meu irmão, minha irmã, não foi apenas para a igreja de Tiatira. Não, é para nós, para mim e para você. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que Ele está nos falando. Amém? Obrigado pela sua parceria. Deus abençoe a sua vida.